É, Bom dia, pessoal. Hoje vamos trabalhar na disciplina de matemática o assunto da equação de primeiro grau. Como vocês vão poder observar, ela é bastante utilizada em situações cotidianas, principalmente onde envolve um único resultado. Então, a introdução às equações de primeiro grau. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que para resolver um problema matemático, a gente quase sempre devemos transformar uma sentença de texto, apresentada com palavras, em uma sentença que esteja escrita em uma linguagem matemática. Então, a gente vai sempre ter que essa preocupação em transformar uma linguagem textual em uma linguagem matemática. Vamos pegar aqui um exemplo, uma sentença com palavras. 2 melancias mais 2 quilogramas equivale a 10 quilogramas. Transformando isso numa sentença matemática, nós vamos poder ver que vai ser 2 vezes uma fruta, no caso, seria a melancia, x, mais 2 igual a 10. Então, a gente observa que essa sentença matemática equivale a uma equação de primeiro grau. Por que uma equação de primeiro grau? Porque ela envolve apenas uma variável e a gente vai observar que a ordem dessa variável é 1. Então, isso quer dizer que existe uma única solução para essa equação. Então, a equação é dada por uma igualdade. Nós temos aqui um termo que acompanha a variável, nós chamamos um coeficiente, e um termo também independente. Então, observamos que uma equação de primeiro grau, ela tem a presença de letras conhecidas, as quais chamamos de variáveis ou incógnitas, ou também conhecido de termos desconhecidos. Então, uma equação de primeiro grau, ela tem o objetivo de encontrar uma solução, no caso aqui, como é de primeiro grau, uma solução única. A partir daqui, a matemática se posiciona perante diferentes situações, onde será necessário conhecer o valor de algo desconhecido. Então, o que a gente está sempre procurando numa equação de primeiro grau é um valor desconhecido. A partir do momento que eu encontro esse valor, eu vou satisfazer a essa igualdade. Então, eu vou encontrar um valor de x que multiplicado por 2 e somado a 2 tem que ser igual a 10. Então, só existe um único valor para x. Então, a gente pode fazer uma analogia da equação de primeiro grau como sendo uma balança, onde eu tenho aqui dois braços, onde esses dois braços têm que estar, no final, tem que satisfazer uma igualdade. O que tiver do lado esquerdo é igual ao que tem do lado direito. Então, no caso aqui, a balança está equilibrada. No prato esquerdo há um peso de 2 quilogramas e duas melancias com pesos iguais. E no prato direito há um peso de 14 quilogramas. Então, quanto é que pesa cada melancia dessa? A gente vai ver que a gente vai montar uma equação de primeiro grau, onde ela vai ser escrita dessa forma. 2x, onde x representa o valor da melancia, mais 2 igual a 14, certo? Então, a palavra incógnita significa uma coisa desconhecida, uma coisa que a gente vai procurar, a gente vai encontrar. E a equação tem um prefixo de ser equa, que vem do latim, que significa igual. Então, eu tenho 2 vezes o x, que é o peso de cada melancia, mais 2 igual a 14. Então, a gente vai encontrar qual é o peso de cada melancia. Então, como eu estava falando para vocês, o primeiro membro, eu tenho a variável aqui, no caso aqui a ordem dela, o grau é 1, quer dizer, só existe uma única solução para esse x. Então, aqui eu tenho o primeiro membro, aqui eu tenho o sinal de igualdade e aqui eu tenho o segundo membro. As expressões do primeiro e do segundo membro da equação são os termos da equação. Então, tem aqui, sempre vou ter, de um lado, um valor desconhecido, e do lado direito, do lado esquerdo, o valor desconhecido, e do lado direito, o valor conhecido. Então, a gente vai sempre procurar encontrar esse valor de x. Então, a gente vai fazer o seguinte procedimento. Eu tenho aqui a equação original, certo? E eu quero isolar
o valor conhecido, desconhecido do valor conhecido. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu quero desaparecer com esse mais 2. Para isso acontecer, eu tenho que fazer uma subtração de tal forma que eles se anulam com a mesma quantidade. Se aqui é 2, aqui vai ser 2 também. Isso aqui é sinal positivo, aqui é o sinal negativo. Ou seja, o que eu faço do lado esquerdo da equação, eu tenho que fazer do lado direito também da equação. Então, eu vou subtrair tanto o lado esquerdo como o lado direito por 2. Então, aqui, quando eu faço essa colocação, eu anulo o valor numérico, então fico só no lado da variável. E aqui eu faço a subtração de números, né? Então, eu tenho aqui um valor positivo e um valor negativo. Sinais contrários, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. No caso aqui, 14 menos 2, 12. Então, eu não estou atrás de encontrar 2x, eu estou atrás de encontrar o valor de x. Então, para isso, eu tenho que dividir tanto o lado esquerdo como o lado direito por 2. Então, a gente fazendo essa divisão por 2 nos dois membros, a gente vai encontrar o valor de x igual a 6. A gente tem que observar que tudo que a gente fizer do lado esquerdo, a gente tem que fazer do lado direito, seja dividindo, seja multiplicando, seja subtraindo, ou seja, somando. Então, eu tenho aqui, no caso, x igual a 6. Então, essa é o que eu chamo a solução ou raiz da equação. Então, para esse caso aqui, o valor de x é um valor único, que ele vale 6. Quando a gente substituir a incógnita, no caso, a variável x igual a 6, eu vou chegar ao valor da igualdade. 2 vezes 6, 12. Mais 2, 14. Então, 14 só pode ser igual a ele mesmo. Então, como eu estava falando, na observação, quando adicionamos ou subtraímos valores iguais em ambos os membros da equação, ela permanece em equilíbrio. Então, se eu coloco 2 mais 2 do lado esquerdo, eu tenho que colocar mais 2 do lado direito. Se eu estou multiplicando por 2 do lado esquerdo, vou fazer a mesma coisa, 2 multiplicando por lado direito. Então, da mesma forma, se multiplicamos ou dividimos ambos os membros da equação por um valor não nulo, ou seja, esse valor tem que ser diferente de zero, a equação permanece em equilíbrio. Esse processo nos permite resolver uma equação, ou seja, permitir obter as raízes da equação. Então, o que a gente tem que fazer para resolver uma equação de primeiro grau é isolar a parte desconhecida da parte conhecida. E resolvendo em algumas situações, ou adicionando, ou subtraindo, ou multiplicando, ou dividindo valores iguais. Então, resumindo, o que é que a gente pode ver? Que toda equação tem uma ou mais letras indicando valores desconhecidos, que são chamados de variáveis ou incógnitas. Então, pode ser x, y, vou dar uma letra, x, y, z, a, b, qualquer letra que indique que é um valor desconhecido. Um sinal de igualdade, que a gente denomina por igual. Uma expressão à esquerda da igualdade, denominada primeiro membro ou membro da esquerda. E uma expressão à direita da igualdade, que nós denominamos de segundo membro ou membro da direita. Geralmente, no primeiro membro, ou o membro da esquerda, a gente isola a variável. E no lado direito, a gente coloca um valor conhecido. Então, aqui tem um exemplo. Resolvendo as equações de primeiro grau, eu tenho 2x mais 10 igual a zero. Então, eu tenho aqui uma equação de primeiro grau, porque o valor de o expoente que acompanha o x é 1, então só vai existir um único valor de x para que essa equação seja igual a zero. Então, eu faço a mesma coisa. Então, 2x, para desaparecer esse 10, eu tenho que subtrair 10 do lado esquerdo e 10 do lado direito. Então, vai ficar 2x igual 10 menos 10 vai dar 0, 0 menos 10 vai dar menos 10. A mesma coisa, eu quero o valor de x, não quero o valor de 2x, então eu vou dividir o lado esquerdo por 2 e o lado também direito por 2. Então fica 2 dividido por 2 vai dar 1 e 10 dividido por 2 vai dar 5. Então vai ficar x igual a menos 5. Se eu pegar o valor de x igual a menos 5 e substituir aqui na equação, eu vou encontrar a igualdade. 2 vezes menos 5 dá menos 10, menos 10 mais 10 vai dar 0. Essa é uma forma de você
comprovar que o seu resultado está correto, fazendo a substituição da variável na equação. Outro exemplo, 3x mais 8 igual a 20. Mesmo procedimento. Eu quero anular esse mais 8. Então, eu subtraio do mesmo valor com sinal contrário. Então, mais 8, menos 8. 20, aqui também menos 8. Vai ficar 3x igual a 20 menos 8, vai ser 12. Mesmo procedimento. Eu quero dividir, eu quero que seja não 3x, sim x. Então, eu vou dividir por 3 no lado esquerdo e do lado direito. Então, vai ficar x igual a 18 dividido por 3, no caso, x igual a 4. Então, para essa equação de primeiro grau, eu tenho que x é igual a 4. Substituindo aqui, eu tenho 3 vezes 4, 12. 12 mais 8, 20. Então, uma observação que a gente tem que fazer com as equações de primeiro grau. Que nas equações de primeiro grau, a gente está sempre procurando o valor da incógnita, ou seja, a letra dada na situação problema. Então, aqui no caso, quero encontrar o valor de x. Uma resolução de equação, a resolução de problema de primeiro grau, a gente pode dividir ela em 3 fases. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai escrever a equação do problema matematicamente. Resolver a equação estabelecida e, por último, interpretar a solução da equação. Isto é, verificar se a raiz da equação, qual é o resultado que a gente encontra, satisfaz as condições colocadas no problema. Então, vamos pegar aqui uma situação. A soma do produto de um número com 17 é igual a 14. Qual é esse número? Então, a gente já sabe que só existe um único valor de x que, multiplicado por 2 mais 17, é igual a 45. Então, eu vou pegar a linguagem que está em texto e vou passar para uma linguagem matemática. Então, vai ficar o dobro é 2 vezes esse valor que eu estou procurando, mais 17 igual a 45. Então, como é que vai resolver? A gente vai ter que isolar o valor desconhecido do valor conhecido. Então, eu quero desaparecer com esse 17. Então, eu vou colocar 2x mais 17, sinal contrário ao valor 17, menos 17. Então, vai ficar 2x igual a 45 menos 17. Faça a subtração de números. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai ficar 2x igual a 28. Mesmo procedimento. Não estou a encontrar 2x e sim x. Então, eu vou dividir tanto o lado esquerdo como o lado direito por 2. Então, vai ficar 2 dividido por 2 vai dar 1, 28 dividido por 2 vai dar 14. Então, o valor de x é 14. De fato, se você multiplicar 2 vezes 14, 28. 28 mais 17 igual a 45. Bom, gente, essa é a forma da gente trabalhar com a equação de primeiro grau, sempre procurando um valor, no caso, uma única solução para essa equação de primeiro grau. Brevemente, a gente vai fazer problemas de equação de primeiro grau em provas de Enem. Obrigado.